Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura nesse livro A História da Igreja, do nosso irmão Andrew Miller. Vamos dar continuidade a partir do tópico aqui, Pedro na Antioquia. Sempre lembrando a todos os irmãos, né, que os irmãos que estão em comunhão, tiverem algum pensamento, pode interromper, a hora que quiserem. E aos outros irmãos que tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar, pode ficar à vontade, pode botar no chat aí a pergunta, pode levantar a mão, e se quiserem também que voltem a reler algum trecho, só sinalizar. Vamos dar continuidade. Pedro na Antioquia. Pouco tempo depois, como aprendemos em Gálatas 2, Pedro faz uma visita à Antioquia. Mas apesar da decisão dos apóstolos e da igreja em Jerusalém, uma característica fraqueza de Pedro o, o trai em um ato de dissimulação. Uma coisa é resolver uma questão na teoria e outra é realizá-la na prática. Pedro tinha realmente declarado na Assembleia que o evangelho que Paulo pregava, pela revelação dada a ele, não era nada menos do que uma bênção, tanto para o judeu quanto para o gentio. E, enquanto sozinho na Antioquia, ele agiu nesse princípio, andando na liberdade da verdade celestial e comendo com os gentios. Mas quando alguns cristãos judeus vieram da parte de Tiago, ele não mais se atreveu a usar de tal liberdade. Se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas capítulo 2, versículo 12 e 13. Que coisa mais pobre que é o homem, exclamou alguém. Somos fracos em relação à nossa importância diante dos homens. Quando não somos nada, podemos fazer tudo, desde que se esteja de acordo com a aceitação dos outros. Paulo, enérgico e fiel, pela graça, permanece sozinho de pé e repreende Pedro diante de todos. A partir de então, no ano 49 ou 50 depois de Cristo, seu nome não aparece novamente no livro de Atos dos Apóstolos. E não temos certeza da esfera de seu trabalho. No entanto, se ele se dirige aos cristãos hebreus em sua primeira carta da seguinte maneira: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Disso podemos concluir que ele trabalhou nesses países. Sua segunda epístola data de muito tempo depois e deve ter sido escrita pouco tempo antes de sua morte. Aprendemos isso com o que ele diz no primeiro capítulo, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Versículo 14. Ver também João, Evangelho de João,
capítulo 21, versículo de 18 a 19. Baixe só mais um pouquinho. A data exata da visita de Pedro a Roma tem sido assunto de grande controvérsia entre escritores católicos e protestantes em todas as áreas, em todas as eras, mas pode ser considerado um ponto resolvido o fato de ele não ter visitado tal cidade até uma data bem próxima do fim de sua vida. A data de seu martírio é também incerta. Muito provavelmente aconteceu em 67 ou 68 depois de Cristo, com mais ou menos 70 anos de idade. O incêndio de Roma causado por Nero é datado por Tácito por volta do mês de julho de 64. A perseguição contra os cristãos eclodiu logo depois, e foi sob tal perseguição que nosso apóstolo foi honrado com a coroa do martírio. Ele foi sentenciado à crucificação, sendo esta a mais severa e vergonhosa morte. Mas quando ele olhou para a cruz, ele suplicou aos oficiais romanos para não ser crucificado do modo usual, mas que preferiria sofrer de cabeça para baixo, afirmando que ele não era digno de sofrer na mesma posição de seu bendito Senhor e Mestre. Tendo seu pedido concedido, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Seja isto um fato ou uma mera lenda, está em conformidade com o temperamento fervente e a profunda humildade do grande apóstolo. O apóstolo André, seguindo a vida dos apóstolos, vamos tomar nota sobre o apóstolo André. Os historiadores sagrados têm sido muito completos e abundantes ao descrever os atos de Pedro, mas bastante frugais nos relatos sobre seu irmão André. Ele foi criado com Pedro no ramo de seu pai e continuou em sua ocupação até ser chamado pelo Senhor para ser para se tornar deve ser para se tornar um pescador de homens. André, como outros jovens da Galileia, tinha se tornado um discípulo de João Batista. No entanto, ao ouvir seu mestre falar pela segunda vez de Jesus como o Cordeiro de Deus, deixou João para seguir a Jesus. Ele foi imediatamente após isso o meio pelo qual seu irmão Pedro foi trazido a seu novo mestre. Até o momento, ele tinha a honra de ser o primeiro dos apóstolos a apontar para Cristo. João capítulo 1. Ele aparece ainda nos capítulos 6 e 12 de João, e no 13º de Marcos. Mas além desses poucos e espalhados relatos, as Escrituras não relatam mais nada a respeito dele.
Seu nome não aparece nos Atos dos Apóstolos, com exceção do primeiro capítulo. Conjecturas e a tradição têm dito muitas coisas sobre ele, mas devemos considerar apenas fatos razoavelmente estabelecidos. Dizem que ele pregou em Sítia e que viajou pela Trácia, Macedônia, Tessália e que sofreu martírio em Petra, na Acaia. Sua cruz, dizem, era formada de 2 pedaços de madeira se cruzando no meio, na forma de X, geralmente conhecida pelo nome de Cruz de Santo André. Ele morreu orando e exortando as pessoas à constância e perseverança na fé. O ano em que ele sofreu, isso é incerto. Dos dois irmãos, Pedro e André, procedemos aos 2 irmãos, Tiago e João. Os 4 também eram parceiros de negócios, mas vamos falar primeiro de Tiago. O apóstolo Tiago, Zebedeu, o apóstolo Tiago, Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João, estavam seguindo sua ocupação habitual no mar da Galileia, quando Jesus passava por ali. Vendo os 2 irmãos, logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Marcos, capítulo 1, versículo 20. Pedro e André também estavam lá. Foi nessa ocasião que o Senhor pediu a Pedro para se lançar às águas profundas e tentar, mais uma vez, pegar peixes. Pedro se inclina à razão. Eles tinham sido muito mal sucedidos na noite anterior. Mesmo assim, pela palavra do Senhor, a rede foi lançada. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Lucas capítulo 5, verso 6. Espantado, Pedro acenou aos seus parceiros para que fosse e o ajudassem a trazer os peixes à terra. Uma plena convicção de que Jesus era o verdadeiro Messias foi então levada às mentes daqueles 4 jovens. Eles podem ter tido dúvidas antes, mas não têm nenhuma agora. Ao chamado de Jesus, eles deixam tudo e se tornam, de uma vez para sempre, seus discípulos. Daí em diante se tornariam pescadores de homens. Em toda a lista que temos, todos os apóstolos, temos dos apóstolos, estes quatro nobres homens são citados primeiro. Mateus, capítulo 4, versículo de 17 a 20. Marcos, capítulo 1, versículo de 16 a 20. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Esse é o chamado de Tiago ao discipulado. Mais ou menos um ano depois, ele é chamado ao apostolado com seus 11 irmãos. Mateus 10, capítulo 10, Marcos, capítulo 3, Lucas, capítulo 6, Atos, capítulo 1. Pedro, Tiago, João
e, ocasionalmente, André sempre foram os companheiros mais íntimos do bendito Senhor. Somente os 3 primeiros foram convidados a testemunhar da ressurreição da filha de Jairo. Marcos, capítulo 5, Lucas, capítulo 8. Os mesmos 3 apóstolos foram, somente eles, permitidos a estarem presentes na cena da transfiguração. Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, Lucas, capítulo 9. Foram os mesmos 3 que testemunharam sua agonia no Getsêmani. Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22. Mas os 4, Pedro, Tiago, João e André, estão juntos quando perguntam ao Senhor, em particular, sobre a destruição do templo. Marcos, capítulo 13. Assim como a mudança ou acréscimo ao nome de Pedro, os filhos de Zebedeu são apelidados de Boanerges ou filhos do trovão. Grande ousadia e fidelidade pode ter apontado Tiago para Herodes como o primeiro a ser detido e silenciado. Não é estranho que o filho do trovão e o homem da pedra sejam os primeiros a serem apreendidos. Mas Tiago tem a honra de ser o primeiro dos apóstolos que receberam a coroa do martírio em 44 depois de Cristo, tendo Pedro sido resgatado por um milagre. A inveja de uma mãe e a ambição de seus filhos levam Salomé a pedir por lugares distintos no reino para seus 2 filhos. O Senhor permitiu que o pedido passasse por uma repreensão muito leve, mas disse aos irmãos que eles deveriam tomar de seu cálice e serem batizados com seu batismo. Tiago foi chamado bem cedo para cumprir esta predição. Após a ascensão, ele é visto em companhia dos outros apóstolos em Atos, capítulo 1. Então eles desaparecem da narrativa sagrada até sua apreensão e morte em Atos, capítulo 12. E lá é simplesmente dito, na breve linguagem do historiador inspirado, que o rei Herodes matou Tiago, irmão de João, com a espada. Clemente de Alexandria relata uma tradição sobre o martírio de Tiago, que não é algo improvável de ter realmente ocorrido. Enquanto era levado para o lugar de execução, o soldado ou oficial que o tinha guardado para o tribunal, ou melhor, seu acusador, estava tão comovido pela coragem e ousada confissão de Tiago no momento de seu julgamento, que se arrependeu do que tinha feito. Então, ele foi e prostrou-se ao pé do apóstolo, pedindo perdão pelo que tinha dito contra ele. Tiago, um pouco surpreso, o levantou, o abraçou e o beijou, e disse: Paz, meu filho, paz seja contigo, e o perdão de tuas falhas. Antes disso, ele publicamente tinha professado ser um cristão, e assim ambos foram decapitados ao mesmo tempo. Assim caiu Tiago, o proto-mártir apostólico.
alegremente tomando o cálice que ele tinha há muito tempo dito ao Senhor que estaria pronto para beber. Dá uma pausa aqui se você não tiver algum pensamento. Também os irmãos, as irmãs, se tiver alguma dúvida, quiserem perguntar, fique à vontade. Alguma parte que quiserem que releia. Como é que está a leitura? Está boa? A voz está correndo? Fique à vontade, Débora. Foi Débora que levantou a mão? Fique à vontade, irmã, para perguntar, para mandar reler alguma coisa. Pronto, ok, tá bom. Então vamos continuar. O apóstolo João. João era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão mais novo de Tiago. Embora seu pai fosse um pescador, eles aparentemente estavam em boas circunstâncias de acordo com a narrativa do Evangelho. Alguns dos antigos falam da família como sendo rica e até mesmo de conexão nobre. Porém, tais tradições não são reconciliáveis com os fatos relatados nas Escrituras. Lemos, no entanto, de seus jornaleiros, e eles podem ter tido mais do que apenas um barco. Quanto a Salomé, sem dúvidas, foi uma daquelas mulheres honradas que serviam ao Senhor com o que tinha. E João tinha a sua própria casa. Lucas, capítulo 8, verso 3, e João, capítulo 19, verso 27. A partir desses fatos, podemos inferir com segurança que a situação deles era consideravelmente acima da pobreza, como muitos têm sido extremos ao falar dos apóstolos como pobres e analfabetos. É interessante observar algumas poucas dicas nas Escrituras sobre esses assuntos. Do caráter de Zebedeu, nada sabemos. Ele não fez objeções a seus filhos quando o deixaram ao chamado do Messias, mas não ouvimos mais sobre eles depois disso. Frequentemente encontramos a mãe em companhia dos seus filhos, mas não há menção ao pai. É provável que ele tenha morrido pouco depois do chamado de seus filhos. O evangelista Marcos, ao enumerar
os 12 apóstolos, Marcos capítulo 3, versículo 17, quando menciona Tiago e João, diz que nosso Senhor pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, o que nosso Senhor particularmente pretendeu com esse título não é facilmente determinado. Conjecturas têm havido muitas. Algumas supõem que seria porque esses dois irmãos eram da mais furiosa e resoluta disposição e de um temperamento mais feroz e ardente do que o resto dos apóstolos. Mas não vemos motivo para tal suposição na história narrada nos evangelhos. Sem dúvida, em uma ou duas ocasiões, o zelo deles era intemperado, mas isso foi antes de entenderem o espírito de seu chamado. É mais provável que nosso Senhor os tenha apelidado em profecia ao zelo ardente deles, ao proclamar aberta e corajosamente as grandes verdades do Evangelho, após tê-lo conhecido plenamente. Estamos certos de que João, em companhia de Pedro, nos primeiros capítulos de Atos, demonstrou uma coragem que não temia ameaças e não era intimidado por nenhuma oposição. Supõe-se que João era o mais novo de todos os apóstolos e, a julgar por seus escritos, parece ter sido possuído por uma disposição singularmente carinhosa, suave e amável. Ele foi caracterizado como o discípulo a quem Jesus amava. Em várias ocasiões, ele foi admitido a uma livre e íntima relação com o Senhor. João capítulo 13. O que distinguia João, diz Neander, era a união das mais opostas qualidades. Era a união das mais opostas qualidades, como temos muitas vezes observado em grandes instrumentos do avanço do reino de Deus. A união de uma disposição inclinada a silente e profunda meditação com um ardente zelo, embora não impulsionado a uma grande e diversificada atividade no mundo exterior. Não um zelo apaixonado, como supomos que tenha enchido os peitos de Paulo antes de sua conversão, mas havia também um amor não suave e flexível, mas um que se agarrava com tudo o que podia e firmemente retia o objetivo para o qual se dirigia. Vigorosamente repelindo qualquer coisa que desonrasse esse objetivo ou tentasse arrancá-lo de sua posse. Tal era a sua principal característica. E a história de João está tão intimamente conectada com as histórias de Pedro e Tiago, as quais já abordamos, que podemos agora ser bastante breves. Esses três nomes raramente são vistos separados na história dos evangelhos, mas há uma cena em que João aparece sozinho e que é digna de nota. Ele era o único apóstolo que seguiu Jesus ao lugar de sua crucificação, e lá ele foi especialmente honrado com o respeito e confiança de seu mestre. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe
e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. João capítulo 19, versículo 26, 27. Após a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, João se tornou um dos principais apóstolos da circuncisão, mas seu ministério continua até o final do primeiro século. Com sua morte, a era apostólica naturalmente se encerra. Há uma tradição muito difundida e geralmente aceita de que João permaneceu na Judéia até depois da morte da Virgem Maria. A data do evento é incerta, mas logo depois ele prosseguiu para a Ásia Menor. Lá ele plantou e cuidou de várias igrejas em diferentes cidades, mas fez de Éfeso seu centro. De lá ele foi banido para a ilha de Patmos, perto do final do reinado de Domiciano. Ali ele escreveu o livro de Apocalipse, ou Revelação. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Em sua libertação do exílio, pela ascensão de Nerva ao trono imperial, João retornou a Éfeso, onde escreveu seu evangelho e suas epístolas. Ele morreu por volta do ano 100 depois de Cristo, no terceiro ano do imperador Trajano, e com mais ou menos 100 anos de idade. Das muitas tradições sobre o próprio João, selecionamos apenas uma que pensamos ser a mais interessante e a mais provável de que seja verdade, como um que foi incansável em seu amor e cuidado para com as almas dos homens. Ele estava profundamente entristecido pela apostasia de um rapaz pelo qual ele tinha especial interesse. Ao revisitar o lugar onde ele o tinha deixado, ouviu que ele tinha se unido a um bando de ladrões e se tornado o capitão deles. Seu amor por ele era tão grande que se determinou a encontrá-lo. Assim foi ao, assim foi ao encalço dos ladrões e deixou-se capturar, implorando que o levassem à presença do capitão deles. Quando ele viu a, a venerável quando ele viu a venerável aparência do velho apóstolo, sua consciência foi despertada. A lembrança dos dias passados foi maior do que ele podia suportar, de modo que fugiu em consternação de sua presença. Mas João, cheio de amor paternal, foi atrás dele. Ele pediu que o rapaz se arrependesse e retornasse à igreja, e o encorajou pela certeza do perdão de seus pecados no nome do Senhor Jesus. Sua maravilhosa afeição para com o rapaz e sua profunda preocupação pela sua alma o venceram por completo. Ele se arrependeu e retornou, foi restaurado e posteriormente se tornou um digno membro da comunidade cristã. Que possamos buscar a fazer o mesmo na restauração de desviados. Chegamos agora ao que podemos chamar de segundo grupo de 4 apóstolos, e assim como Pedro encabeçava o primeiro grupo, o segundo é liderado pelo apóstolo Filipe.
dar uma pausa aqui. O irmão Diego, Davi, tem uma dúvida aí. Acho que o irmão Elton já começou a explicar. Se puder falar, irmão, o Elton, pode já abrir aí a explicação para que todo mundo já fique já, né? A dúvida do irmão é a seguinte: por que neste livro chama Maria de Virgem Maria? Não seria uma forma errada e católica de se referir a Maria? Irmãos, pode estar respondendo aí a dúvida do irmão. Irmão Diego, acredito, né, que eu estou lendo aqui também. Este livro ele está trazendo conjecturas, né, histórias contadas pelos pais da igreja, né, sobre a história da igreja também, né, no início. Mas, irmão, pode voltar um pouquinho aí. Ele tá descrevendo, né, essa parte aí é uma descrição, né, do que é, na parte que fala de Maria, irmão, foi mais para baixo, não foi, não? Foi, né? Ele está trazendo algumas conjecturas, né, algumas narrativas, né, sobre o que aconteceu com os apóstolos, né, e como essa parte do texto aí é descritivo, ele está trazendo como se referiam a Maria, né? Por isso ele traz o termo aí, Virgem Maria, né? Não é uma doutrina, né, que o irmão está trazendo aí, dessa descrição do texto do livro, né? É uma, é uma conjectura, né? Que ele está trazendo, por isso ele traz o termo Virgem Maria. Ele não está ensinando uma doutrina, ele está descrevendo,
né? Na parte ali, se o irmão Andal achar, a gente leu bastante aqui, na parte ali, no início ele vai falar, né, o autor do livro, o André Miller, ele vai falar sobre as conjecturas, né, sobre os pensamentos dos teólogos, né, assim, teólogo chamado teólogo da época, que hoje é difundido também, né, em muitos meios cristãos. Espero ter ajudado aí, irmão. Ok, irmão. O irmão deu feedback aí que entendeu aí que se trata de uma descrição, né, do irmão André Miller. Aí, Dal achou aí. Há uma tradição muito difundida e geralmente aceita de que João permaneceu na Judéia até depois da morte da Virgem Maria. Então, perceba que o texto está trazendo uma tradição, né, uma conjectura, uma história, né, muito difundida naquele tempo, né, e aceita, né, de que João permaneceu na Judéia. E logo vai dizer que o evento é incerto, né? Ele vai falar a data do evento é incerto, mas logo depois ele prosseguiu para a Ásia Menor. Então ele está trazendo histórias, né? Trazendo posicionamentos, né? De pessoas que contam, né? Os relatos, mas que não têm veracidade comprovada, né? Ainda, né? E a descrição disso ele traz como na descrição disso ele traz o termo Virgem Maria. É tanto que na frente ele fala, né, que mais ele acha que é verdadeira é a última que ele conta. Ele não acha que essa é a verdadeira, no caso, né? Isso, Barbudão. Tá ok, irmão David? É David Diego, né? Certo, vamos dar então continuidade aqui à nossa leitura. O apóstolo Filipe, né, o apóstolo que encabeça, né, o segundo grupo, né, assim colocado pelo irmão aí, de mais 4 apóstolos. Nos 3 primeiros evangelhos, ele é apresentado nessa ordem. Ele é mencionado como sendo de Betsaida, a cidade de André e Pedro. João capítulo 1, verso 44.
É mais que provável que ele estivesse entre os galileus daquele distrito, que se reuniram para ouvir a pregação de João Batista. Embora nenhuma parte da Palestina tenha sido tão mal falada como a Galileia, foi destes desprezados, mais simples, sinceros e devotos galileus que nosso Senhor escolheu seus apóstolos. Examina, disseram os fariseus, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. João, capítulo 7, versículo 52. Mas a afirmação, muito generalizadas, em geral, costumam ser falsas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma amostra desse caráter. Nada é dito na história do Evangelho sobre os pais de Felipe ou sua ocupação. O mais provável é que ele tenha sido um pescador, o comércio geral daquele lugar, a partir da similaridade da linguagem utilizada por Felipe e André e por serem repetidamente mencionados juntos. Podemos concluir que nosso apóstolo, assim como os filhos de Jonas e Zebedeu, eram amigos íntimos e que eles todos estavam procurando e esperando pelo Messias. Mas de todo o círculo dos discípulos de Nosso Senhor, Filipe tem a honra de ser o primeiro a ser chamado. Os três primeiros tinham vindo a Cristo e conversado com ele antes de Filipe, mas depois disso eles voltaram às suas ocupações e não foram chamados para seguir o Senhor até cerca de um ano mais tarde. Mas Filipe foi chamado de uma vez por todas. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. João, capítulo 1, versículo 43. Estas palavras, tão cheias de significado e rica bênção para a alma, segue-me, cremos que tenham sido as primeiras ditas a Filipe, quando os 12 foram especialmente separados de seus ofícios. Filipe foi contado entre eles. Imediatamente após o seu chamado, ele encontra Natanael e o leva a Jesus. É evidente, pela feliz surpresa que respira em sua informação, que eles já tinham conversado sobre essas coisas antes. Seu coração estava agora seguro de sua verdade. Daí a alegria expressa nestas palavras. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João capítulo 1, versículo 45. Há uma evidente sinceridade de coração em Filipe, embora pouco seja dito sobre ele nos evangelhos. Nossa última menção a ele, assim como a primeira, é profundamente interessante. Tendo ouvido o Senhor se referir repetidamente a seu Pai em João, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Felipe manifestou um forte desejo de conhecer mais sobre o Pai. As comoventes palavras de Nosso Senhor sobre seu Pai parecem ter causado uma profunda impressão e admiração em seu coração. Pai, salva-me desta hora. João capítulo 12, verso 27. Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, verso 28. Na casa de meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, verso 2. Sem dúvida, tais palavras penetraram profundamente nos corações
de todos os discípulos, mas há uma bela simplicidade sobre Filipe. Embora carente de inteligência, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. João capítulo 14, verso 8. Há uma evidente repreensão, se não uma reprovação, na resposta do Senhor a Filipe. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João capítulo 14, verso 9 e 10. Irmão Geraldo levantou a mão, fica à vontade, irmão. Eu que apertei sem querer, irmão. Tá bom, irmã. Ele era a revelação do Pai em sua própria pessoa, e Felipe deveria sabê-lo. Ele já estava há muito tempo com seus discípulos, e eles deveriam ter visto que ele estava no Pai, e o Pai nele, e que ele iria para o Pai. Eles tinham tanto as palavras quanto as obras do Filho para convencê-los de que o Pai habitava nele. Eles tinham ouvido suas palavras, eles tinham visto suas obras, eles tinham testemunhado seu caráter. E essas coisas foram ajustadas e destinadas para trazer o Pai diante deles. Sua própria pessoa era a resposta para qualquer pergunta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, o único caminho ao Pai. Ele era a verdade quanto a tudo e todos, como são, é apenas conhecida por ele. E ele é a vida, aquela vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Mas é apenas pelo ensino e poder do Espírito que ele, que é o caminho, a verdade e a vida, é conhecido e desfrutado. E deve haver sujeição de coração a Cristo, se desejamos conhecer o ensino do Espírito. Após tal profundamente interessante e instrutiva conversa com o Senhor, tudo é incerto quanto ao resto da história de Filipe. Seu nome desaparece da narrativa dos evangelhos. Ele estava ainda entre os apóstolos em Atos, capítulo 1, verso 13. A tradição tem confundido tão frequentemente o Felipe evangelista com o Felipe apóstolo, que tudo é incerto. Sem dúvida, seus dias restantes foram gastos no serviço devoto ao seu Senhor e Salvador, mas em que lugar é difícil determinar. Alguns pensam que a Ásia foi o cenário de seus primeiros labores e que no final de sua vida ele esteve em Hierápolis, na Frígia, onde sofreu um cruel martírio.
Vamos lá. O apóstolo Bartolomeu. Em geral, acredita-se, tanto pelos antigos quanto pelos modernos, que a história de Bartolomeu está oculta sob o outro nome, que ele foi um dos 12 apóstolos a estar perfeitamente claro na narrativa dos evangelhos. Embora nada mais seja dito sobre ele além da mera noção de seu nome, nos 3 primeiros evangelhos, Felipe e Bartolomeu são mencionados juntos. No Evangelho de João, vemos Felipe e Natanael. Tal circunstância tem dado origem a uma suposição muito comum, que na verdade sejam diferentes nomes para a mesma pessoa. Isso era muito comum entre os judeus. Por exemplo, Simão Pedro é chamado de Bar-Jonas, que simplesmente significa o filho de Jonas. Bartimeu também significa filho de Timeu. E Bartolomeu parece ser um nome do mesmo tipo. Esses são apenas nomes relativos e não próprios, dada a generalidade desse costume entre os judeus. Muitas vezes é extremamente difícil identificar as pessoas na história dos evangelhos. Assumindo então que Natanael de João é o Bartolomeu dos evangelhos sinóticos, prosseguimos com o que sabemos de sua história. Como o resto dos apóstolos, ele era um galileu. Ele era de Caná da Galileia. Vimos anteriormente que ele foi primeiramente conduzido a Cristo por meio de Filipe. Ao se aproximar, ele foi saudado pelo Senhor com a mais honrada distinção. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João, capítulo 1, verso 47. Ele era, sem dúvidas, um homem de verdadeira simplicidade e integridade de caráter e um que esperava pela redenção em Israel. Surpreso com tão graciosa saudação de nosso Senhor, e se perguntando como ele poderia conhecê-lo à primeira vista, disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. João capítulo 1, verso 48. Solene e bendito pensamento. Ele estava diante daquele, um homem, neste mundo que conhecia os segredos de seu coração e de seus caminhos. Natanael estava agora plenamente convencido da absoluta divindade do Messias. E o reconhece em sua maior glória como o Filho de Deus, assim como o Rei de Israel. O caráter de Natanael e seu chamado são considerados por muitos como uma figura do remanescente de Israel, sem dolo nos últimos dias. A alusão à figueira, um conhecido símbolo de Israel, confirma tal visão dessa passagem, e assim declara seu belo testemunho: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, verso 49. O remanescente disperso, visto e conhecido pelo Senhor, irá então confessar sua fé nele, como os profetas mostraram tão plenamente,
E todos aqueles que então reconhecerem o Messias verão sua glória universal como o Filho do Homem, de acordo com o Salmo 8. Aquele dia vindouro de ampla glória é antecipada por nosso Senhor em suas conclusivas observações a Natanael. Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, verso 51. Então os céus e a terra serão unidos, como podemos lembrar da escada de Jacó. Mas devemos agora retornar à história de nosso apóstolo. A mais distinta e conclusiva passagem quanto ao seu apostolado se encontra em João, capítulo 21. Ali o encontramos em companhia dos outros apóstolos, a quem nosso Senhor apareceu no mar da Galileia, após sua ressurreição. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos, que provavelmente eram André e Filipe. Há uma tradição geralmente aceita de que Bartolomeu viajou até a Índia pregando o Evangelho, provavelmente aquela parte da Índia mais próxima da Ásia, após ter viajado a diferentes lugares buscando disseminar o cristianismo. Ele finalmente chegou a Albanópolis, na Armênia Maior, um lugar infestado pela idolatria. Lá ele foi preso pelo governador do lugar e condenado à crucificação. A data não é conhecida com exatidão. Já são 9h28, né? A gente pode estar encerrando por aqui, né, a leitura. A gente leu bastante coisa. O que é que os irmãos acham? Aí a gente está encerrando por aqui. E essa leitura até aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, né, se querem que repita alguma leitura aí, algum trecho, pode estar sinalizando aí antes de a gente estar terminando. Não havendo nenhum pensamento, nenhuma dúvida, irmão Dal, a gente pode estar encerrando por hoje aqui, graças ao Senhor.